Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivadildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que traz o seguinte tema: a renovação cotidiana do homem interior. Que vem a ser este homem interior? Existem dois homens? Olha, isso aqui é uma expressão metafórica do apóstolo Paulo para expressar a natureza espiritual que recebemos em nossa natureza carnal e o homem exterior, que é a natureza humana que vai se decompor a cada dia, que está em constantes transformações. A Bíblia nos diz que todos nós que nascemos de novo, que fomos gerados pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, recebemos a natureza divina, ou seja, quando o Espírito Santo habita em alguém, ele se torna um coparticipante da natureza divina. Veja o que diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Logo, existe duas dimensões, e parece até uma ambiguidade, mas não é, que o homem passa a vivenciar. Este homem externo, o corpo físico que está passando por situações difíceis, sofrendo transformações, mas o homem interior, ele está se renovando a cada dia por meio da fé, da esperança, e tudo isso por conta do Espírito que habita nele, que o capacita a fazer a resistência a todos os dissabores da vida. Então, vamos para a nossa lição, que está dividida em 3 capítulos, e cada capítulo corresponde a um objetivo, ou cada objetivo a um capítulo, né? Primeiro, refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Dizer, como é que o nascido de novo, o filho de Deus, o servo de Deus, ele reage diante das adversidades? Como é que o homem interior se comporta? Ele manifesta os seus sentimentos diante da dor, do sofrimento, da angústia, das percas. Então, este é o foco. Segundo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Ou seja, que passarmos por aqui, o que vivermos aqui, ainda que seja de momentos de dissabores, momentos de angústia, de dores, de sofrimento, momentos indesejáveis, mas a nossa perspectiva, o nosso olhar de esperança, de futuro, é que nos conduz, que nos move por uma esperança superior. Então, nada pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Terceiro, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Ou seja, como precisamos nos nutrir das questões espirituais, nos alimentar daquilo que nos fortalece espiritualmente, para que tenhamos força e resiliência diante das grandes tempestades da vida. Nesta lição tão rica e preciosa, que vamos estar vendo temas extraordinários, o texto áureo diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, ou dia após dia. O apóstolo Paulo vem falando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, sobre a nova aliança, o homem que passa a viver pelo Espírito, que recebe o Evangelho de Deus, e entra no capítulo 4 e fala dessa nova vida de esperança, no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. E
ele vai dizer que o próprio Deus de misericórdia, que nos deu um trabalho maravilhoso, por isso nunca desanimamos. 4:1. Ele disse que não procuramos enganar o povo para que creiam, nada disso. Eles pregam o evangelho de forma natural, usando a verdade, não usa de palavras enganosas. E versículo 13 diz: se para alguns o evangelho ainda está obscuro, está oculto, e que eles não conseguem ver a glória de Deus, isso é para os que estão se perdendo, que ainda não foram iluminados, mas porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento daqueles que não querem crer no Evangelho. Mas para aqueles que creram, a luz raiou, assim como na criação Deus disse: haja luz e houve luz, e começou a formar todas as coisas, assim a luz raiou para nós, a nova criação foi revelada. E esse evangelho que é plantado em nosso coração se torna um tesouro que está sendo guardado num vaso de barro, para que a glória não seja nossa, para que nem diga eu sou especial demais, eu sou o melhor demais, eu sou o maioral, eu mereço. Não, é um vaso de barro, foi Deus que quis, foi misericórdia do Senhor. E nisso ele vai dizer que por conta desse tesouro que está no vaso de barro, que é o nosso homem exterior, o nosso corpo, e Deus que ele investiu em nós com o seu evangelho, fez iluminar a sua verdade, a sua graça, ele vai dizer que nós somos oprimidos por todos os lados pelas dificuldades. Porém, não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte. E quando ele diz, tal como aconteceu com Jesus, assim fica bem claro que todos os dias que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo, né? Assim, vivemos sob constante perigo de morte para a nossa vida, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. Quer dizer, quando eu sofro perseguições, sofrimento, a vida de Jesus está se revelando por meio da minha vida. E Paulo disse: eu criei, por isso falei, né? E nós cremos, por isso falamos. Aí ele diz: e sabemos, versículo 14, que o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus da morte também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele juntamente com vocês. Estes nossos sofrimentos são para o benefício de vocês, Paulo está dizendo aos Coríntios. E quantos mais dentre vocês foram ganhos para Cristo pela sua graça, maior será o número de pessoas que farão orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a nossa força interior vai se renovando de dia em dia. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Essa é a razão que Paulo nos traz essa poderosa mensagem sobre o homem exterior e o homem interior. Que a vida cristã é feita de embates, de desafios, de lutas constantes, de opressões, mas não de destruição. A verdade prática nos diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Se não houvesse essa habitação do Espírito em nós, essa capacitação do Espírito, nós jamais seríamos capazes de fazer qualquer tipo de resistência, de triunfar sobre as ações e as pressões externas para o homem interior, que começa no homem exterior e chega até o homem interior. Mas o Espírito está dentro
para agir de dentro para fora. A nossa introdução, ela nos diz as adversidades externas são uma incontestável realidade. Quer dizer, ninguém pode fugir das adversidades. Romanos 8, 22 e 23, o apóstolo Paulo deixa claro que há um gemido, né? E existe um sofrimento grande, e ele diz aqui de forma muito clara, veja só, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação está gemendo, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Do que Paulo diz que a criação está gemendo por conta do pecado, diz que a criação humana, o ser humano, nós estamos gemendo, mesmo que no nosso íntimo tenhamos o Espírito, mas estamos gemendo, estamos aguardando a redenção final. Mas ele diz no versículo de número 26 que o Espírito Santo geme dentro de nós. Veja só. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Por que que não somos totalmente derrotados diante da dor, do sofrimento? Porque o Espírito está em nós. O mundo geme, nós gememos, mas o Espírito geme dentro de nós. E aí ele consegue elevar a Deus as nossas orações, porque não sabemos como de fato devemos orar. Mas ele sabe dizer a Deus aquilo que não conseguimos. Por isso que estamos vencendo. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito à diversidade da vida. 2 Coríntios 5, versículos 2 e 4, fica claro como todos nós estamos sujeitos às adversidades. E o apóstolo Paulo diz assim, 5 versículos 2 e depois o 4. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação. Quando estivermos no corpo humano, estaremos sujeitos ao gemido. Para aqueles que pregam na teologia da prosperidade, que o cristão não pode gemer, não pode sofrer, não pode passar por nada, precisa conhecer os textos do apóstolo Paulo, que o sofrimento faz parte da história da redenção. O versículo de número 4 diz assim: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. E essa é a nossa expectativa, ser revestido do corpo de glória. Então, nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. O sofrimento exterior. Imagina aí um pedaço de ferro que precisa ser moldado. E para ser moldado ele precisa ir à bigorna, precisa ir ao fogo, ser aquecido em altíssima temperatura e depois receber pancadas do martelo para se tornar no instrumento que o ferreiro deseja. Assim, Deus, ele nos forja, nos molda
do seu jeito, da sua maneira, para que seu nome seja glorificado. A experiência de Paulo. Relatos de sofrimentos de Paulo. Paulo, ele deixa claro, através de uma experiência pessoal, que o sofrimento que lhe aconteceu na Ásia foi tão extenso que ele pensou que não ia conseguir sobreviver. O capítulo 1, versículo 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quer dizer, perdeu até a esperança da vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando ele pensou, vamos morrer, a nossa expectativa é esperar pela ressurreição. Não podemos fazer mais nada diante da dor, do sofrimento, da angústia. Perdeu toda a esperança. Do ponto de vista humanos, históricos. E ele diz assim: o qual nos livrará, versículo 10, de tão grande morte, de quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também, vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, Paulo, ele mostra que ele foi atribulado com um propósito: consolar os que são atribulados, não para ser destruído. Veja ainda no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículos 6 e 7. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então, o sofrimento de Paulo, esses relatos de sofrimentos, tem um porquê. Ninguém passa por dores, por angústia, sem um bom motivo da parte de Deus. Deus age em todas as coisas a favor daqueles que aguardam na sua salvação. Então, Paulo padece e sofre por causa da cruz. O padecimento do cristão é por conta da cruz. Estamos carregando a nossa cruz de cada dia. Cristo carregou a sua cruz e devemos carregar a nossa cruz. Foi ele quem disse. Então, Paulo, quando escreve a Timóteo, seu filho na fé, na segunda carta, veja o que ele diz no capítulo 2, versículos 9 e 10. Então, isso aqui é a realidade cristã. 2, 9 e 10. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como também malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Ou seja, o padecer do cristão tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa. E a causa é o Evangelho, é a cruz. E isso é o que leva o cristão a ser impulsionado a pregar cada vez mais, pois faz parte do seu trajeto também as marcas da cruz. O exemplo do apóstolo. Suas fraquezas são instrumentos do poder divino, ou seja, a minha fraqueza aqui não é pecado, tá certo? São a incapacidade de suportar certas dores e sofrimentos. E aí, o Senhor nos capacita por meio do Espírito para saber que é nessa fraqueza, nessa necessidade que Deus age. Logo, nessa fraqueza, Deus instrumentaliza o seu poder divino. 2 Coríntios 2 e 4, Paulo disse assim:
Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ou seja, Paulo está num momento de dor, de sofrimento, de angústia nos escrevendo. É muito amor que ele tem por nós. Então o amor se revelava nesse momento. Outra característica que se revela aqui, conforme 4 e 11, você vai ler comigo agora, 4 e 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, por causa da cruz, né? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ou seja, a vida de Jesus está se revelando no meio das minhas dores. É um instrumento para revelar o amor, para revelar a vida de Jesus, né? Por meio do nosso sofrimento. E no capítulo 12, o que se revela? Capítulo 12, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo nos diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A fraqueza revela a força. A fraqueza cristã revela o aperfeiçoamento do poder de Deus em nós, contanto que isso seja por causa de Cristo a perseguição, não por causa das nossas maldades e pecados, mas quando é por causa de Cristo que o cristão está padecendo a perseguição, Paulo está orando a Deus, remove de mim esse espinho na minha carne, Senhor, eu não suporto. 3 vezes ele orou, ele disse, não, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, não é na tua força. E assim Paulo aprende e deixa um legado para a igreja. Que legado? Um legado de esperança. Alguém que sofre com esperança, que o sofrimento não é para a sua destruição. Veja, 4 e 16 da segunda carta aos Coríntios. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A esperança do crente. Imagina que situação. Essa situação aqui é delicada, por quê? Veja aqui essa muleta no chão. Esse homem é deficiente, está sendo perseguido por um leão, que tem na frente é um lago com jacaré, um africano, e acima da árvore tem uma grande serpente lhe esperando. Para onde irá esse homem? Qual a sua esperança diante dessa circunstância? É um quadro praticamente inconcebível, né? Que situação indelicada. Paulo diz assim, nessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, qual a situação do cristão? Atribulados, mas não angustiados. Capítulo 4, versículo 8, parte A. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Ou seja, esse é um dos pontos mais difíceis da vida cristã. É você viver essa tribulação. A palavra tribulada aqui é triblo. Triblo. T-L-I-B-O. Tribo. Em grego, que quer dizer prensar, espremer, pressionar com firmeza. E tribo era justamente a ideia das pedras que prensavam a azeitona, que trazia uma azeitona, ficava no meio e se trazia as pedras para prensar elas aqui. Colocava ela aqui debaixo da outra pedra e uma tora de madeira aqui amarrada, as pedras descia e prensava. Essa prensa aqui para espremer a azeitona,
quintona, era triblô, tá certo? Então, Paulo diz que atribulados, aqui a palavra grega atribulados é triblô, é prensado, é ser esmagado praticamente, pressionado com toda a força para esmagar, para espremer uvas, comprimir, contrair, angustiar. Mas ele diz, mas não angustiados, ou seja, você passa por essa prensa, mas não é angustiado. Como a pessoa não vai se angustiar diante de uma situação dessa? A palavra angustiados aqui é estenocorel em grego. Estenocorel literalmente significa estar em um lugar estreito, encolher, comprimir, espreitar. Está dolorosamente restringido. Ou seja, ele foi espremido, mas não foi para o lugar estreito. Ele foi espremido, mas não foi apertado a tal ponto de deixar de existir. Mas não desanimados. Essa é a confiança, significa mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Segundo, perplexos, mas não desanimados. Capítulo 4, versículo 8, parte B, indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. O que temos aqui, esse perplexo, no grego é aporeo, aporeo. O verbo aporeo significa estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, estar em dúvida, não saber que caminho tomar. Ou seja, o perplexo é essa situação. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera, não fica desanimado. E aqui, desanimado está totalmente sem esperança, mas ele não fica totalmente sem esperança. Exaporeomai é a palavra, é perder a esperança, está fora totalmente de toda e qualquer possibilidade de direção, mas perplexo, mas não desanimado. Veja que quem tem Deus, quem tem o Espírito Santo no seu interior, tem uma capacidade de resiliência extraordinária. Perseguidos, mas não desamparados. Capítulo 4, versículo 9. Esse perseguido, que é o diocro, o verbo diocro, que é o verbo perseguir, é correr atrás, afugentar, escapar. E quando você é perseguido, você não sabe para onde o que fazer, mas aí a sensação que você não está abandonado, tem alguém te protegendo, tem alguém te guardando, tem alguém te conduzindo no processo. Então ele diz, mas não desamparados, ou seja, em cataleipo em grego, quer dizer, não desertado, não abandonado, deixado para trás para morrer. Não, 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 nada disso. É alguém que está amparado, é alguém que está guardado, não é alguém que foi abandonado no meio da estrada, ferido, de forma alguma, para ser exposto aos seus inimigos. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. E essa palavra é tão forte aqui, abatidos, catabalo, que quer dizer jogar para baixo. Catabalo, jogar para baixo. A pessoa empurrou para baixo. Lançar para baixo, lançar em terra, prostrar, colocar em lugar inferior, assentar uma fundamentação. Então, é lançar, como quem joga uma pedra para baixo para construir em cima. Então, esse abatidos, mas aí Paulo diz, não destruídos. Apolumi é destruir totalmente, mas não destruídos. Pode ser lançado no chão, mas não destruídos. Sabe? Pode ser derrubado, mas não destruídos. Assim é a nossa vida. Podemos vencer. Apesar dos nocautes,
dentro do ringue da vida, mas o Senhor nos chama para avançar. A renovação interior. Essa cena ela é traumática, essa cena é desesperadora, mas faz parte da realidade da vida e não podemos deixar que a realidade da vida nos absorva com ela, né? Precisamos conviver com ela, mas não ser absorvido por ela. A renovação interior, o fortalecimento diário, habilitado pelo Espírito Santo. Porque o homem é habilitado quando ele é habitado. É interessante isso. Ele é habitado, se torna habitação. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme nas adversidades. Em João 14, versículos 16 e 17, está escrito, João 14, 16 e 17. E eu rogarei o Pai, ele vos dará outro consolador, outro ajudador, paráclito, que esteja ao seu lado, a fim de que esteja para sempre convosco. Não é em um momento, é para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E esse Espírito veio para habitar para sempre, ou seja, se tornou a habitação contínua do Espírito. Logo, ele é habilitado pelo Espírito Santo, por aquele que é o paráclito, que é ajudador, consolador, confortador, advogado, que está ao lado para dar toda a força. Então, o cristão ele precisa permitir, como diz aqui, do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Esse texto de 1 Coríntios 16, versículo 13, é muito interessante. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Ou seja, se fortaleça. Aí Paulo diz, cresçam na graça e no conhecimento, Pedro diz. O apóstolo Paulo diz a Timóteo para que ele se fortaleça na graça do Senhor, a necessidade para permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça e não permitir que as adversidades nos derrube, nos leve. Por isso que muita gente é atraído para o caminho da depressão, do desespero, da angústia e às vezes está buscando saídas por meio de orientações que orientam as pessoas a encontrarem nela mesma a sua própria ajuda. Quando o ser humano já é frágil, já é barro, já é pecador, já é falível, como é que ele vai arrancar força da fraqueza? Somente por meio da fé na palavra do Senhor que isso se torna possível. O eterno peso de glória, leve e momentânea. O apóstolo Paulo diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer, ela é passageira, é efêmera, nada aqui é eterno. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. Não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Essa expectativa, Paulo fala sempre na carta aos Romanos 8, 18, 19, que nada pode se comparar com a glória que vai ser revelada, né? Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando a prosseguir. Quer dizer, um instrumento encorajador à adversidade. E aí Paulo diz, sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Na carta aos Romanos ainda, eu li 8, citei 8, 28, capítulo 5,
versículo 3 a 5, vai mostrar que a tribulação, ela produz paciência, paciência, experiência, a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, tudo que acontece agora tem um objetivo, tem um propósito. E esse propósito é nos destruir, não é nos aniquilar, é nos fortalecer, é nos enriquecer na graça do Senhor. Então, a vida cristã, ela assume um propósito muito especial quando ela está nas mãos do Senhor. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos dá essa mensagem de esperança poderosa. 3, 14 e 15. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, versículo 13, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual a visão da eternidade? A visão da eternidade. Não focar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Ou seja, que o nosso olhar esteja além, seja um olhar transcendente, não um olhar imanente. As que se veem são temporais, tudo é efêmero e passageiro, mas as que não se veem, elas são eternas. Então, o nosso olhar agora deve ser para além. Fortalecidos em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela para o exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Hebreus 11:1 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não vê, mas ela está dando testemunho dizendo, vai acontecer, virá, acontecerá. Aí no pouco de tempo que há de vir, virá e não tardará. Por isso que nós precisamos viver o impossível, desafiar o impossível, enxergar o invisível pela fé. Os desafios de hoje, já que o tema da nossa lição é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E essa luta do homem interior com o exterior, ela também vem por conta de pressões dos desafios contemporâneos. Quais os desafios de hoje? A cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, secular quer dizer materialista, que não comporta o transcendente, o imaterial, o sobrenatural, o divino, mas só a matéria, só o horizonte histórico. Procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Isso aqui é tão forte porque a cultura materialista, ela vem com uma proposta de desacreditar tudo que é sobrenatural, tudo que é espiritual e focar apenas no que é visível, no que é perceptível, no que é palpável. Por isso que Apocalipse diz, 17:5, na sua fronte, na fronte da mulher, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quer dizer, essa contracultura que tenta minar todos os valores e princípios que são estabelecidos a partir da perspectiva divina, ela estabelece princípios agora que estão focados no ser humano, no interior, no hedonismo, no prazer, na autossatisfação e, ao mesmo tempo, desconstruir tudo aquilo que cremos e entendemos ser a verdade. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, temos estudado várias lições sobre ele, esse sistema,
que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Então nós precisamos estar alerta. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal, conforme Ezequiel 22:30, que Deus buscava um homem para fazer resistência a todos os males, um homem que estivesse na brecha fazendo resistência a toda a imposição dos males. O relativismo doutrinário, outra forma de pressionar, pressões externas. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. É dizer que Deus não existe, é dizer que não tem sentido a nossa vida, não há valor espiritual para prosseguir. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina, conforme 2 Timóteo 4:3, aqueles que rejeitam a sã doutrina. Por isso que nós precisamos nos apegar. Judas 1:3, que nos convoca a batalhar pela fé, que uma vez por toda nos foi dada. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal, o que é culturalmente aceito, o que é politicamente correto para eles. E não o que é certo, não o que é verdadeiro, não o que é bíblico, não o que é divino, mas o que o homem acha que vai satisfazer o próprio ser humano. Então nós estamos no campo de batalha. Batalha espiritual. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Está escrito 4:4 de 2 Coríntios, que ele é o Deus desse século, que o mundo jaz no maligno em 1 João 5:19, e nós estamos aqui para batalhar. Só que a nossa batalha não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, não é contra os ideólogos, é contra a ideologia imposta pelos espíritos malignos, que a Bíblia fala de doutrinas de demônios. Essas pessoas estão debaixo de influência. A nossa luta não é contra essas pessoas, é contra as ideologias do maligno, aquilo que está por trás dele. A nossa batalha é espiritual, não é física, não é moral, mas precisamos fazer resistência a esse movimento maligno. E com essa arma espiritual que nós enfrentamos o maligno, a palavra de Deus, a Bíblia diz, e eles o venceram pela palavra de Deus e pelo sangue de Jesus, conforme Apocalipse 12. Então nós precisamos orar e batalhar, revestidos da armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o evangelho da paz nos pés. Vamos avançando, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Nossa conclusão é que, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior está sujeito às tribulações dessa vida, conforme 2 Coríntios 4:11. Apesar do padecimento e das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo, que se renova a cada dia, 4:16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservada para os fiéis, ou seja, a promessa escatológica. Por isso, no tempo presente, de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do homem interior dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Revistamo-nos da armadura de Deus e enfrentemos as hostes da maldade nos lugares espirituais em Cristo Jesus, aquele que nos dá a vitória e nos faz mais
que vencedores. E assim, a renovação cotidiana do homem interior precisa ser cultivada e mantida viva, pois é assim que vamos chegar em breve ao encontro do nosso Mestre, nosso Rei, Jesus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.